Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre mindset, sobre mudança mental. É muito mais fácil de nós mudarmos um comportamento, de nós mudarmos os nossos hábitos, quando nós renovamos a nossa mente, renovamos os nossos pensamentos, quando nós nos abrimos para novas experiências. Mas nem sempre isso é algo simples, nem sempre isso é algo fácil de se fazer. E é muitas vezes por causa disso que as pessoas acabam não fazendo o que precisa ser feito. E eu sou honesta em dizer que muitas vezes as pessoas agem de forma errada ou agem de forma descontrolada, até porque elas não sabem como fazer diferente. A mente delas, o inconsciente delas não sabe, não conhece outra trajetória, não conhece outro caminho e acaba trilhando sempre aquele caminho errado, aquele caminho que realmente não é o ideal para os resultados que ela espera. E nós não devemos culpar a pessoa por isso e muito menos nos sentirmos culpadas por conta disso. Porque como eu vou exigir que a minha mente faça algo diferente se ela não sabe como fazer, se ela desconhece esse aprendizado, se ela não tem esse conhecimento, como é que ela vai agir de forma diferente? Os mapas mentais que a gente traz dentro da gente, eles foram construídos dentro de nós durante toda a trajetória da nossa vida. Nós temos muitas coisas que são, como eu gosto de dizer, itens de fábrica, né? Nós temos muitas coisas que são genéticas, que são hereditárias, que realmente nós trazemos dos nossos antepassados para a nossa vida. E tem muitas coisas, a maioria das coisas nós podemos mudar. Mas é um processo, é um trabalho, é realmente um aprendizado. E tudo isso exige tempo, exige dedicação e exige empenho. Eu gosto de dizer que basicamente nós temos duas maneiras mais conhecidas, assim, mais fáceis da gente entender que a gente pode mudar um comportamento, que a gente muda as nossas trilhas neurais, que abrem em nós novas possibilidades de agir, de decidir, enfim, de fazer o que precisa ser feito. Normalmente nós podemos mudar os nossos pensamentos, que consequentemente mudam os nossos sentimentos e aí mudam os nossos comportamentos, como nós já falamos em outros vídeos sobre isso. Então, para que eu venha mudar os meus pensamentos, normalmente eu posso receber um impacto, ou seja, uma emoção forte, algo que venha forte, uma notícia impactante, algo realmente que trouxe uma emoção muito forte para dentro de mim, que foi realmente assim como um terremoto, né? Que abalou as minhas estruturas e a partir daquele evento, a partir daquele acontecimento, eu mudo a minha maneira de agir, eu mudo a minha maneira de ser, eu mudo a minha maneira de pensar e, consequentemente, mudo a minha maneira de agir. Vou dar um exemplo para vocês que vai ficar muito fácil o entendimento. Nós temos, por exemplo, uma colina, enfim, uma campina, alguma coisa, né? Um campo liso, certinho, sem problema nenhum, um terreno normal. Quando vem, por exemplo, um meteoro do céu e cai ali, ele abre uma cratera. A gente não tem gerência sobre o meteoro. A gente não tem como impedir o impacto do meteoro. A gente não tem sequer como gerenciar o dia que ele vai cair, aonde ele vai cair, como ele vai cair, em que lugar, enfim, a gente não tem gerência sobre o meteoro. A gente não tem gerência sobre o dano, né, o estrago que o meteoro vai causar. Inclusive, gente, se vocês estiverem ouvindo barulho de trovoada, realmente aqui está caindo um toró, tá? Então, vamos para frente aí, vamos continuar com o vídeo, mas realmente existe aí um barulhinho de chuva, tá? E de trovões, enfim, vamos para cima. Então, continuando. Nós não temos gerência sobre o meteoro, nós não temos gerência sobre o impacto que ele vai causar naquele terreno plano, naquele terreno lisinho. E ele causa um impacto violento. A partir dali, aquele terreno não é mais o mesmo. Ou seja, ele não tem mais uma superfície lisa. A partir dali ele foi arrombado, né? Ele tem um buraco. Ele passou a ser diferente. Existe ali uma trilha diferente.
Então isso também pode acontecer conosco, alguma coisa que vem de fora, que a gente não espera, mas que é impactante e que causa uma marca, que causa um dano, que faz ali realmente algo acontecer que muda completamente a nossa maneira de ver. Vou dar um exemplo enfim, além do meteoro, vou dar um outro exemplo do nosso cotidiano. Você já deve ter visto, por exemplo, alguma mulher que acreditava muito no casamento, que acreditava muito na família, que realmente viveu para isso, entregou a sua vida, né, de repente, para uma pessoa e para formar, né, uma família e acreditou naquele casamento. Lá pelas tantas, ela recebeu a notícia que ela foi traída. Que ela foi traída e que ela foi trocada por outra pessoa e que o marido quebrou a confiança que existia nela e no casamento. A partir daquele evento, a partir daquele meteoro, a pessoa realmente passa a pensar que homem nenhum presta, que casamento é uma porcaria e que nunca mais ela vai se permitir se sujeitar a uma situação semelhante. Então você veja que é um evento que vem de fora, é um evento impactante, que a pessoa não tem gerência, que a pessoa não tem domínio, mas que impacta, que muda completamente a vida dela, a razão dela a partir dali. Ou seja, criaram-se trilhas neurais a partir de um evento impactante. Então, sempre que eu recebo informações que eu absorvo através dos meus 5 sentidos, né? Que eu absorvo informações, a partir dali são criadas trilhas neurais. O meu cérebro cria, o meu sistema nervoso, né? Cria trilhas neurais que vão mapear os meus comportamentos, que vão mapear, né, os meus sentimentos. Ou seja, quando a pessoa recebeu aquela notícia, ela em seguida teve um sentimento em relação àquilo. Ela se sentiu traída, ela se sentiu magoada, ela se sentiu ressentida, ela se sentiu injustiçada, ou seja, vários sentimentos se criaram e a partir dali ela foi direcionada a agir de uma determinada forma. Provavelmente ela foi ter uma conversa com ele, foi acabar com o casamento, ou enfim, foi tentar ajustar a situação baseada no sentimento que ela estava sentindo, na raiva, enfim, né? Aí cada um entenda como achar melhor. Mas só para a gente poder trazer um exemplo prático para o que é uma trilha neural. Então, essa é uma trilha neural criada por uma emoção forte, por um impacto emocional grande. Automaticamente mudou a nossa maneira de ver as coisas. A partir dali, mudou completamente a nossa maneira de entender aquele assunto, de criar as nossas opiniões e os nossos sentimentos em relação àquele acontecimento. A segunda maneira que nós temos e que nós podemos mudar um comportamento é pela repetição. Quando eu entendo que eu preciso fazer uma coisa e que é daquele jeito que eu tenho que fazer e eu começo a implementar atitudes, né, que vão realmente me fazer mudar, e eu começo a repetir, até ao ponto daquilo ficar automático, se tornar um comportamento automático, um hábito automático, instintivo dentro de mim, né? E então eu também mudo a minha maneira de agir a partir daquele momento, daquela decisão de mudar o comportamento e de repetir tantas e quantas vezes forem necessárias até eu aprender, até realmente botar no piloto automático. Isso você experimentou quando você aprendeu a caminhar, quando você aprendeu a falar, quando você aprendeu a andar de bicicleta, quando você aprendeu a dirigir, enfim, quando você aprendeu um novo idioma. Várias coisas na sua vida você aprendeu e foram com as repetições colocadas no piloto automático. E isso, gente, serve para as coisas boas e para as coisas que não são tão boas. Então hoje, por exemplo, quando você também tem comportamentos que não são muito legais, foram trilhas neurais criadas em outros momentos que não foram legais, mas que foram criadas dentro de você. E a partir dali você passou a ter comportamentos. Ou seja, cada vez que você se deparava em ter que tomar uma decisão em relação a alguma coisa, o seu cérebro buscava o caminho que ele conhecia, o mapa que ele conhecia para chegar até o destino. Nem sempre era o ideal, mas era o que ele conhecia. Então, quando a gente fala em reprogramação mental, a gente usa basicamente essas duas técnicas juntas e a gente faz isso a nível inconsciente.
Ou seja, a gente procura criar na mente da pessoa uma emoção impactante do resultado que ela espera, para que ela venha criar trilhas comportamentais diferenciadas para que ela chegue até o evento, né? Para que ela chegue até o final e realmente obtenha o resultado desejado. Então é um trabalho bacana que a gente faz sim a nível inconsciente, né? A gente vai usar a nossa mente consciente, a nossa mente inconsciente para trabalhar com emoções fortes, criando trilhas neurais positivas, criando mapas mentais poderosos para que te conduzam ao destino que você espera, aos objetivos que você aí determinou, que você mapeou, que você quer alcançar, as suas metas, né? Então, nós precisamos entender todo esse processo e saber que é possível sim e que não é algo tão complexo assim. Só que é importante que você entenda que quando você faz isso, guiada por um profissional, guiada por alguém que possa lhe auxiliar nessa tarefa, a gente encurta bastante o caminho, né? Porque a gente, às vezes, você imagina assim, você tendo que aplicar uma injeção em você e alguém aplicando uma injeção em você. Você muitas vezes se acovarda e não faz, ou não faz como deveria, ou fica protelando. Ao passo que quando você tem que fazer e a pessoa vai lá e aplica, você fecha o olho e ok, né? Não importa se vai doer, se não vai doer, é necessário. Então, eu entendo que a ajuda profissional nesse aspecto também é super positiva e super bacana. E eu quero que você entenda dessa forma. Vou dar um outro exemplo, no caso do buraco, né, que a cratera abriu. Vou dar, por exemplo, o exemplo quando vão abrir lá um túnel, né? Quando de repente esse pessoal aí que faz estrada e tal resolve escavar uma rocha lá para abrir um túnel, né? O que acontece? É a mesma coisa. Eles vão ter que explodir as rochas, eles vão ter que usar equipamentos, maquinários para abrir o buraco ali para realmente poder fazer com que a estrada passe naquele túnel. Mas é um trabalho árduo, é um trabalho repetitivo, é um trabalho de construção. Igualmente o buraco será aberto, não como um meteoro, mas ele igualmente será aberto, né, da forma como ele foi projetado, da forma como ele foi planejado. Ele será aberto sim, né? E isso é super importante. Então nós precisamos construir as trilhas neurais necessárias para o nosso cérebro poder se comportar de uma forma diferente. Legal? Então, outra coisinha que eu quero deixar aqui para que você pense a respeito, né? Que também eu acho que é importante a gente considerar nesse momento, falar um pouquinho sobre isso. Tudo é uma questão de escolha, né? Tudo é uma questão de escolha. Você pode sim mudar a pessoa que você é. Quem você é hoje não é uma sentença para a sua vida. Você pode mudar, ainda que você diga, Andréia, mas eu sou assim. Não, você se vê assim, porque essa é a pessoa que você conhece. Você age do jeito que você age, porque é isso que a sua mente sabe fazer. Foi isso que ela aprendeu a fazer. Mas não quer dizer que ela não possa fazer diferente, porque capacitação para isso ela tem. Você precisa decidir e permitir que alguém lhe guie nesse processo, porque você, sem essa capacitação, não vai ter os resultados que você espera, os resultados que você deseja. Então, o que a gente quer despertar na pessoa é exatamente isso. É criar no cérebro dela a possibilidade de escolher o caminho que ela quer seguir. Por exemplo, quando o teu cérebro só sabe um caminho, automaticamente, quando ele se depara com aquela decisão, ele toma aquele caminho que ele conhece. Agora, se a gente criar 3, 4 caminhos diferenciados para a tua mente, na hora em que ela se deparar com o problema, com a situação, com a decisão, ela vai ter que parar, pensar, usar a sua inteligência, a sua sabedoria e escolher o caminho que ela quer seguir. Trilhas neurais não se apagam, ou seja, mesmo as ruins, elas estarão dentro de você. Por isso que muitas vezes ocorre aquele problema de você deslizar, né, e acabar agindo errado novamente. Mas você tem dentro da mente, quando ela foi reprogramada, você tem opções. E cabe a você usar da inteligência e do poder de decisão que você tem, do domínio que você tem sobre você, para você poder mudar completamente
a sua forma de agir. Então, quando você dá para o seu cérebro mais opções, ele se obriga a parar, raciocinar e escolher. E aí você tem domínio sobre as suas emoções, domínio sobre os seus comportamentos. Você tem gerência sobre como fazer, quando fazer e o que fazer. E isso, gente, é libertador e é maravilhoso. Se você quiser saber um pouquinho mais de como funciona os métodos e os processos que eu uso para autoconhecimento, para gestão emocional, para emagrecimento, enfim, para realmente lidar melhor com as emoções, com as suas emoções, você pode sim me chamar, que embaixo do vídeo vai ter o link ali com os meus contatos e a gente pode conversar a respeito, né? E você vai ver como existe inúmeras possibilidades em que você pode melhorar e muito a qualidade da sua vida, aumentar sobremaneira a qualidade da vida que você vive. E é um processo, é um método, mas é possível sim para você também. Ok? Eu espero que tenha feito sentido para você. Se ficou alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários e a gente vai resolver. Se não, entra em contato comigo, tem meu WhatsApp, tem aí, enfim, várias maneiras, e-mail que você pode mandar pelas mídias sociais, nos comentários também, direct, enfim. Você tem aí todas as possibilidades para você nos encontrar. Basta que você deseja, basta que você queira, basta que você realmente tenha essa vontade de mudar a história da sua vida. Legal? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, porque isso vai ajudar bastante para que o YouTube também divulgue mais o nosso conteúdo, né? Para que você também possa mandar esse vídeo, se for importante para você, pode de repente ser importante para uma amiga sua, para alguém da sua família, para alguém que você conhece. Gente, nós precisamos nos ajudar. Gestão emocional hoje em dia é algo importante e é através dela que nós realmente buscamos e alcançamos qualidade para a nossa vida, ok? Eu espero que tenha feito sentido, então. Muito obrigada pela sua atenção e eu fico aqui te aguardando, legal? Até mais, então. Um abraço.